Ele estava lá, no princípio, antes que houvesse queda, dor ou pecado. Ele era a luz. Não uma luz qualquer, mas a mais bela, a mais pura, a mais gloriosa de todas as criaturas. Seu nome era Lúcifer. Sim, aquele que hoje associamos ao mal, ao inferno, ao engano. Era originalmente portador da luz. Criado diretamente pelas mãos do Criador, perfeito em sabedoria, cheio de formosura, ungido, separado, glorioso. Ele caminhava no Éden, tocava os céus, atravessava as pedras de fogo, estava entre os mais elevados do reino de Deus. Mas algo aconteceu, um pensamento, um desejo, uma centelha de orgulho. A criatura quis ser criador. O reflexo quis ocupar o lugar da fonte. A luz se voltou contra a própria origem. Isaías capítulo 14 descreve esse momento com uma frase que ecoa pelo tempo. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Essa não é apenas uma expressão poética, é um lamento cósmico, um retrato da primeira rebelião da história. Lúcifer, o mais elevado entre os anjos, decidiu que não bastava refletir a glória de Deus. Ele queria glória própria. Queria subir, queria o trono, queria ser semelhante ao Altíssimo, mas naquele mesmo instante, caiu. Caiu não por fraqueza, mas por orgulho. Caiu por desejar aquilo que jamais poderia possuir, o lugar do Criador. A Bíblia descreve, em Ezequiel 28, que ele era o selo da perfeição, mas o seu coração se elevou por causa da sua formosura, e sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. O mais impressionante é que Lúcifer caiu no céu, ou seja, o ambiente não impediu a queda. A presença de Deus não foi suficiente para conter o orgulho. E isso revela algo muito profundo. O mal não nasceu fora da luz, ele nasceu no meio dela. O pecado não começou na escuridão, começou onde havia perfeição. Isso nos mostra que o livre-arbítrio é real, que mesmo cercado de glória, um ser criado pode escolher se afastar, e que nem mesmo os céus estão livres da consequência das decisões erradas. E com ele caiu 1/3 dos anjos, seres que antes adoravam, agora acusam, antes glorificavam, agora atacam. Apocalipse 12 descreve essa guerra no céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão, e o dragão, que é chamado de Diabo e Satanás, é lançado para a terra. O céu não é mais seu lugar, mas a terra agora se torna seu campo de ação. Jesus mesmo se refere a ele como o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo o chama de o Deus deste século, a serpente antiga, o acusador, o sedutor de nações. E ainda hoje, ele age, não com tridente, não com chifres, mas com mentiras. Com ideias que parecem boas, com vozes suaves que dizem: você não precisa de Deus, você pode ser seu próprio Senhor, você merece mais, você é o centro. Essas palavras soam modernas, inteligentes, até libertadoras, mas são ecos da primeira mentira. São as mesmas palavras que Lúcifer disse a si mesmo antes de cair. E você, quantas vezes já se pegou pensando: eu sei o que é melhor para mim, eu não preciso de ninguém, eu quero o controle, eu sou suficiente. Essas frases parecem inofensivas, mas são o caminho silencioso da mesma queda. O inferno, segundo as Escrituras, foi criado como destino de Satanás e seus anjos. Não foi preparado para os homens, mas quando o homem escolhe o mesmo caminho da rebelião, ele caminha na mesma direção. Isaías 14 continua dizendo: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E essa palavra abismo carrega um peso. Não é apenas um lugar distante. É um estado de separação total de Deus. É o resultado final de um coração que decidiu viver sem a luz. Lúcifer quis subir e desceu. Quis ser exaltado e foi humilhado. Quis governar e perdeu tudo. E agora sua missão é simples: arrastar o maior número possível de almas com ele. Enganar, dividir, destruir. Mas a maior de suas estratégias é parecer luz. O apóstolo Paulo disse que Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que ele não se apresenta como inimigo, mas como algo atraente,
E essa é a armadilha. Hoje, ele atua em sistemas, ideologias, doutrinas distorcidas. Ele atua nas distrações, nos vícios modernos, no orgulho disfarçado de autoestima. Ele está por trás de tudo que desvia o homem da centralidade de Cristo. Mas o fim dele já está escrito. Apocalipse 20:10 declara que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. Esse será o destino do rebelde original. Mas até que isso aconteça, ele ainda caminha, ainda fala, ainda seduz. E é por isso que Isaías 14 é mais do que uma profecia antiga. É um alerta atual, uma revelação do que pode acontecer com qualquer um que escolher o mesmo caminho. Essa passagem bíblica não é sobre demônios. É sobre o que acontece com o ser que escolhe o ego em vez da obediência. Quantos hoje vivem tentando construir o próprio trono? Quantos colocam a própria vontade acima da vontade de Deus? Quantos querem ser adorados, seguidos, aplaudidos, exaltados? É o mesmo espírito, o mesmo orgulho, a mesma queda. A diferença é que você ainda tem tempo. Tempo de olhar para a cruz. Tempo de reconhecer que a verdadeira luz não vem de si mesmo, mas de Deus. Tempo de voltar, de se humilhar, de entregar. Enquanto Lúcifer caiu por querer ser como Deus, Jesus, sendo Deus, se fez homem, se fez servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. E por isso, foi exaltado acima de todo nome. A verdadeira ascensão vem por meio da entrega. A verdadeira glória vem por meio da cruz. Hoje, você pode escolher. Pode repetir o caminho da queda, ou trilhar o caminho da redenção. Isaías 14 é um espelho, e ele te pergunta: você vai subir ou vai cair? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho a luz verdadeira. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar. E se inscreva no canal. Aqui, a palavra de Deus ganha vida. E verdades eternas são reveladas.